Olá, amigos. Nós agradecemos a todos por estarem assistindo mais uma vez o Espiritismo Responde. É bom sempre rever as obras básicas da doutrina espírita, em especial o Livro dos Espíritos, que é a obra básica e que traz os fundamentos dessa doutrina. Na questão 1019 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra, e a resposta dada é de autoria do Espírito São Luís, que vamos analisar a fim de refletir sobre o que nos espera em termos de futuro. E para isso nós vamos conversar com Rogério Newton Martins, que é da cidade de Paranacite, Paraná. É presidente da União Regional Espírita, 8ª Região, da Federação Espírita do Paraná. Olá, Rogério, uma alegria muito grande para nós ter você aqui conosco hoje. Olá, Ivone, olá a todos os amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Mais uma oportunidade do Espiritismo Responde. Rogério, nós vivemos na atualidade grandes conflitos, como crimes, guerras, suicídios e tantos outros conflitos coletivos e individuais. A que se deve tudo isso? Quando nós vamos observar no Livro dos Espíritos, na questão 812, um comentário muito oportuno de Allan Kardec, quando ele nos diz o seguinte, que no universo tudo está em equilíbrio. O homem é quem o perturba. Quando nós observamos todos esses conflitos que assolam a humanidade, desde a antiguidade até os dias atuais, nós observamos pela lei de Deus que no universo infinito tudo se equilibra, desde dos próprios planetas, desde ao equilíbrio da sociedade, do ponto de vista macro e microcosmo, nós observamos que o que se dá em função desse desequilíbrio que o homem perturba, as leis divinas ou as leis naturais, nós observamos que se dá em função de o homem não viver essas leis que estão bem exaradas em O Livro dos Espíritos, lá na sua terceira parte, onde Allan Kardec vai tratar das leis físicas e também das leis morais. E quando o homem não pratica as leis morais, que no Livro dos Espíritos, elas se estabelecem resumidamente em lei de amor, justiça e caridade, nós vamos observar que esses conflitos que a atualidade, a humanidade toma proporções grandiosas, é em função dessa não prática da lei de Deus. Esse desequilíbrio que Allan Kardec fala é o desequilíbrio moral. Sendo o homem o único ser que habita a Terra e que tem a capacidade do pensamento, que tem a capacidade do livre-arbítrio, em detrimento de todos os outros seres vivos da Terra, nós vamos observar que muitas vezes, pelas suas escolhas contrárias à lei de Deus, é que ocasionam toda essa problemática. Então, o não praticar a lei de Deus, o não praticar a lei moral, é que leva a esses conflitos que nós vemos na atualidade. Sim. E o que é preciso, Rogério, para que a Terra seja um local mais pacífico para se viver? Quando os espíritos, juntamente com a coordenação de Jesus, do nosso Mestre Maior, trouxe à Terra o Espiritismo, nós vamos observar que ele traz todas essas orientações necessárias para que o homem possa, compreendendo a lei de Deus, principalmente a lei do ponto de vista moral, que também deve ser vivenciada por todas as suas criaturas, né, todos nós, os homens e mulheres que vivem na Terra,
Na medida em que nós vamos compreendendo que nós somos espíritos imortais, que temos um objetivo maior de estarmos aqui na Terra para realizarmos o nosso progresso como espíritos imortais que somos, para que a gente possa, na medida das várias existências que o espírito tem nos mundos materiais, com o propósito do seu aperfeiçoamento, do seu crescimento, faz com que nós, compreendendo essas leis, compreendendo tudo isso que Deus criou para nós, nós vamos observar a necessidade que nós temos de combater as causas que levam os seres humanos a essas grandes tragédias. O orgulho e o egoísmo está na raiz de todos esses males, porque na medida em que o ser humano vivencia essa lei divina, lei de amor, de justiça e caridade, que vai eliminando de si o orgulho, o egoísmo, faz com que eles possam compreender a sua finalidade aqui na Terra e passem a viver como irmãos, respeitando uns aos outros, né? Vivendo de forma fraternal, sem violências e assim vivendo como irmãos aqui na Terra. E qual é a contribuição que o Espiritismo pode dar para a implantação do bem na Terra? Nós vamos encontrar também lá no Livro dos Espíritos, mais uma vez, a contribuição que Allan Kardec nos dá em relação também a essa questão. Na questão de número 799 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga lá perguntando aos imortais de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso. E a resposta que foi dada pelos Espíritos é bem simples, que era necessário que nós destruíssemos o materialismo, né? Então, o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, que faz com que os homens possam compreender que se encontram os seus verdadeiros interesses. Ou seja, na medida em que o ser humano for eliminando da sua intimidade o materialismo, porque o materialismo não é algo de fora, como muitas vezes a gente pensa, que é o possuir alguma coisa, que é você ter um carro, você ter uma casa, nada disso é algo negativo na vida do ser humano. Mas o materialismo é o comportamento que o indivíduo tem na sua intimidade, que faz com que ele esqueça de que ele é um espírito imortal, de que a sua vida aqui na Terra tem uma proposta maior, que é uma vida para a realização do seu progresso, tanto intelectual como do seu progresso moral. E o Espiritismo ele veio trazer de forma bastante clara essa realidade de que nós somos esses espíritos imortais. Aquilo que Jesus houvera dado para nós de forma velada a respeito da vida futura agora é uma grande realidade. São os próprios espíritos que retornaram para mostrar aos homens que eles continuam vivos. Nós, ao deixarmos a matéria pelo fenômeno da morte, nós continuaremos existindo. E a nossa vida espiritual, após a morte do corpo, ela será em proporção àquilo que nós vivemos aqui na Terra. Mas para que nós realizemos já aqui mesmo, enquanto estamos todos nós na vida material, que nós possamos fazer a nossa parte, eliminando de cada um de nós, das nossas intimidades, esse materialismo que faz com que nós nos tornemos pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, pessoas que não respeitam as ideias diferentes, pessoas que não respeitam os outros em função da sua religião, da sua crença, ou mesmo até da sua opção sexual, como nós vemos tantos crimes contra pessoas que vivem de forma diferente. As mulheres, nós vemos constantemente os feminicídios, né? Onde muitas vezes as pessoas, em especial do sexo masculino, fazendo com que as mulheres ainda tenham essa mentalidade de que as mulheres possam viver sob injunção do domínio do homem, e nós sabemos que isso não faz parte da lei de Deus. A lei de Deus é a igualdade para todos. Muito importante essas suas colocações, Rogério, porque a gente vê muitos que se dizem espiritualistas, né?
mas vivem como se a vida fosse só a matéria, só a material, né? E nesse sentido, Rogério, individualmente, de que forma nós podemos contribuir para a implantação do bem na Terra? Então, na medida em que nós, no nosso trabalho individual de auto-melhoramento, de autoconhecimento e, consequentemente, do seu aperfeiçoamento, na medida em que nós formos entendendo que a lei de Deus ela deve ser praticada na intimidade de cada um de nós, que o nosso verdadeiro papel aqui na Terra é de contribuir para a mudança, não só da mudança do planeta do ponto de vista físico, que isso já está ocorrendo muito bem, né, com a evolução da tecnologia, mas acima de tudo da implantação desse reino de Deus aqui na Terra. Na medida em que nós formos vivenciando esses ensinamentos que Jesus já nos trouxera há 2000 anos atrás e que a doutrina espírita revive na atualidade através dos espíritos imortais, na medida em que o homem for compreendendo que a sua verdadeira propriedade não é o que está aqui aos nossos olhos, a matéria, os bens materiais, a nossa casa, o nosso carro, tudo aquilo que faz parte para a nossa vivência, para a utilização, conforme diz o Espírito Pascal no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso usufruto de tudo isso que Deus estabelece por nós, que na parábola de Jesus ficaria sendo como os nossos talentos, talentos esses que devem ser o que? Multiplicados. Não só os talentos físicos, mas principalmente os talentos morais. Na medida em que nós fizermos isso, nós vamos passar a auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Na medida em que nós cumprimos a lei de Deus dentro do nosso ambiente doméstico, respeitando a esposa, respeitando o marido, orientando os filhos para o caminho correto para Deus, nós vamos já construindo uma sociedade melhor, que inicia o quê? Primeiramente em mim, que faço essa transformação, que faço essa mudança. E logo passando aos meus familiares, né, orientando os filhos para que no amanhã eles possam também serem homens e mulheres de bem na sociedade. E na medida em que nós vamos desenvolvendo isso, nós podemos contribuir na casa espírita, nós podemos contribuir no nosso trabalho, nós podemos contribuir na sociedade de forma geral, nas associações, enfim, onde tudo se promove, ações de melhoria da sociedade, nós poderemos estar realizando. Então, essa compreensão de que nós somos espíritos imortais é o ponto fundamental para que a gente possa tomar essa decisão de seguir aquilo que Jesus já nos houvera convidado a fazer há 2000 anos atrás. Observando essas questões que você levantou, né, nos vem a pergunta: o que falta para o homem despertar para o bem? Porque é uma questão de despertamento, né, Rogério? Verdade, Ivone. O que falta para nós, principalmente, é nós nos conhecermos a nós mesmos. Aquilo que Allan Kardec já estabeleceria lá no início do Livro dos Espíritos, também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos coloca a seguinte questão: de onde eu vim? Que é uma pergunta que todos nós, como seres humanos, já fizemos um dia ou faremos um dia aqui na Terra. O que eu faço aqui na Terra? Para onde vou após a morte? Quando nós respondermos essas questões na nossa intimidade, nós estaremos dando o passo para que possa produzir em nós esse despertar. De onde eu vim? Nós precisamos saber, nós precisamos, na nossa intimidade, responder essa questão. Eu vim da espiritualidade maior, eu fui criado por Deus, um espírito imortal. E para realizar esse progresso intelecto-moral, preciso renascer, preciso viver nos mundos materiais. Então, de onde eu vim? Do mundo espiritual. Para que eu estou aqui na Terra? Para desenvolver o meu progresso
intelectual e moral. Na medida em que eu vou percebendo a necessidade desse aprendizado, dessa melhoria que nós temos que realizar na nossa intimidade, eu vou contribuindo para o meu aperfeiçoamento. E para onde eu vou? Após a morte, também é uma questão muito séria. Vivemos aí na atualidade, ainda não está fora de nós essa questão da pandemia, né? Onde tantas almas deixaram a matéria. Mas a pergunta que nos cabe, antes não morriam pessoas? Antes da pandemia? Sim, morriam gente de câncer, morria gente de morte natural, de acidente. É claro que a pandemia ela provocou um choque nessa sociedade materialista de hoje, né? Para nos mostrar que nós somos o quê? Seres imortais. A matéria, qualquer obstáculo que possa fazer com que ela saia desse equilíbrio, pode nos levar à morte. O mosquito da dengue está aí, né? O Aedes aegypti está levando vidas. Um simples mosquito que transmite um vírus que pode levar à morte. Mostrando para nós que nós somos seres que estamos temporariamente no corpo. Portanto, nós precisamos viver de forma coletiva. A verdadeira vida, né? A verdadeira vida é a vida espiritual. Realmente essa consciência, né? Rogério, depois dessas reflexões, vem a pergunta que não poderia faltar, né? Será possível implantar-se na Terra o reinado do bem? E essa pergunta que nós até colocamos, e você leu na abertura da nossa entrevista aqui da noite, é a última questão do Livro dos Espíritos, a número 1019. Depois de Allan Kardec estabelecer toda a fundamentação da doutrina espírita nessa obra magistral, que é o Livro dos Espíritos, a última pergunta: o reino de Deus pode se implantar na Terra? E a resposta não poderia ser diferente. Pode ocasionar para aqueles que nos ouvirão hoje, talvez, que seja até uma utopia a resposta que nós obtimos, e nós temos a certeza de que isso será verdadeiro. Sim, o reino do bem reinará na Terra. Mas quando, aí tem o quando, né? Tem o mas, né? Quando entre os espíritos que havem habitar os bons predominarem. Porque então farão que reine o amor e a justiça, a fonte do bem e da felicidade. Vejam que resposta majestosa dos espíritos. Quando habitarem na terra os bons espíritos. Os bons espíritos são quem? Os espíritos desencarnados, bons que reencarnarão na terra, e também pode ser nós. Nós que, melhorando a nossa intimidade, também podemos continuar habitando a terra. Na medida em que nós, realizando, praticando a lei de Deus, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará também da terra os maus. Aqueles indivíduos que não querem se melhorar, que é da lei. O livre-arbítrio é uma escolha do indivíduo. É claro que ele não ficará eternamente no mal. Mas como os mundos também progridem à semelhança das pessoas, nós sabemos que a Terra agora está vivendo esse momento de mudança em que futuramente habitará os bons espíritos somente. Os maus irão para mundos semelhante hoje ao que é a Terra, que ainda o orgulho predomina, a vaidade, o egoísmo fazem parte desse contexto social em que vivemos. E a Terra está nessa transição de deixar de mundo de egoísmo, de orgulho, de vaidades, para um mundo onde o bem reinará. Então é possível sim. Na medida em que nós eliminarmos gradativamente o egoísmo e o orgulho da nossa intimidade, o bem passará a reinar na Terra. Mas antes que ele reine na Terra, nós precisamos construir isso na nossa intimidade, para que o bem reine primeiro em nós, em cada um de nós. E diante dessa reflexão, é muito importante a gente avaliar a grandeza do Pai, né? O amor do Pai, porque esses espíritos que não se definiram para o bem ainda, terão oportunidades, né, Rogério? Sim, nós sabemos pela doutrina espírita que todos os espíritos não estão condenados, mesmo que venham a cometer erros os mais graves que a gente possa imaginar. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele vai dar a oportunidade
da reabilitação, da reeducação de todos esses espíritos. Se não for aqui na Terra, será em outros mundos, mas ele vai ter a oportunidade de também construir nele o reino de Deus, que todos nós almejamos, a felicidade. Criados simples e ignorantes, né, com destino à perfeição. Eu sou o futuro, né? É o tema da palestra que você vai realizar hoje. Qual seria a sua mensagem final sobre o tema, Rogério? Inclusive, nós escolhemos até esse Eu Sou o Futuro para mostrar que o futuro ele precisa ser construído hoje, né? Não há um futuro de forma verdadeira, ele será lá na frente aquilo que nós estivermos caminhando, semeando e plantando aqui na atualidade. Existe um texto ao qual nós nos inspiramos nesse tema Eu Sou o Futuro, que nos traz essa mensagem esclarecedora ao qual nós nos inspiramos. Desde o início dos tempos, imaginemos que nós pudéssemos ouvir o futuro falando alguma coisa, ele diz assim: desde o início dos tempos, eu vejo quanto vocês têm medo do futuro. O futuro é incerto, assusta. Eu nunca falei nada, mas agora eu vim pessoalmente contar a verdade. Eu deveria ter mais medo de vocês do que vocês de mim, porque eu não posso escolher nada, criar nada, viver nada. Eu só posso olhar para os que fazem aqui no presente e torcer para que vocês façam as melhores escolhas, as escolhas certas. Então, amem agora. Respeitem quem é diferente de você agora, porque só assim a paz pode existir no futuro. Lutem para ser mais felizes agora, porque só assim a felicidade vai existir no futuro. Vocês não estão nas minhas mãos. Sou eu, o futuro, que está na mão de vocês. Muito obrigada por essas reflexões que você nos trouxe, nos chamando à responsabilidade, né, da construção de um futuro melhor para nós, para o planeta. Isso só acontecerá, como você colocou, quando desaparecer o egoísmo, né, o orgulho de nossos corações e reconhecermos que somos todos irmãos, né? Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, precisando de nos amarmos e nos ampararmos, né, uns aos outros. Muito obrigada, Rogério. Nós te agradecemos muito. Nós lembramos a todos que o Momento Espírita, lembramos a todos que as mensagens do Momento Espírita podem ser vistas, podem ser lidas, ouvidas no YouTube, no endereço momentoespírita.com.br. É um trabalho da Federação Espírita do Paraná. Nós agradecemos a todos mais uma vez pela companhia e lhes desejamos muita paz.